Oi, gente. Muito boa tarde. A gente vai começar agora mais uma etapa do onboarding de vocês, que está aí um quebra-cabeça essa agenda, uma atrás da outra. E como eu expliquei antes, né, até para que a Karen também entenda e todo mundo fique na mesma página, a gente está fazendo o onboarding conforme as agendas para que a gente não perdesse tempo, né, em deixar um delay da entrada do Wagner e do Diego. E talvez esse onboarding começasse só em uma semana. A gente foi encaixando a agenda dos líderes. E todos esses treinamentos, como a Deise já falou no começo, estão sendo gravados, eles sobem depois na plataforma da Universidade da Upsell, para que eles possam reacessar, né, esses treinamentos, e da mesma forma a gente continua à disposição. Então, hoje a gente vai falar sobre exportação, e a Karen, que é a pessoa responsável, é a head de exportação dentro da 3S, ela vai explicar para vocês um pouco de como funciona o processo de exportação, o que contempla, como a gente trabalha, para quem é e para quem não é, e entender um pouco também de precificações, de documentos, de etapas, apresentar algumas estimativas para que vocês entendam também da mesma forma como foram conduzidos os outros processos, tá? Daí eu passo a palavra para a Karen. Ok. Boa Perfeito. tarde, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Karen? Muito prazer. Prazer estar aqui conversando com vocês e falar da exportação sempre é muito legal para mim, porque eu já trabalho há 20 anos com exportação, então é sempre um motivo de orgulho, né? No sentido de uma carreira, de uma história profissional. E claro que a gente colocar tudo em uma hora, né, é bastante desafiador no sentido de poder trazer todo um conhecimento, toda uma rotina do dia a dia. Realmente é um momento de fazer a entrada de vocês no assunto, né, e na dinâmica de como funcionam os processos, mas de forma alguma o assunto vai se esgotar aqui hoje, né, e ainda assim, em determinadas situações lá no dia a dia, quando vocês estiverem trabalhando e representando a franquia, muitas demandas vão surgir e como a Larissa comentou, a gente está à disposição full time de vocês aí na questão do dia a dia. Então, a exportação, ela é uma operação, né, assim, trazendo numa linguagem bem acessível, a venda, né, de produtos, até de serviços, é possível vender serviços para o exterior, não só produtos, né, e nós, enquanto intermediários numa operação, o nosso papel é fazer a parte burocrática da exportação acontecer, né? Então, assim, o que é nosso papel? Eu tenho uma indústria aqui no Brasil que tem um cliente, um potencial cliente, por exemplo, nos Estados Unidos, e ele precisa da nossa assessoria para fazer efetivamente essa mercadoria sair da fábrica dele e chegar no cliente dele lá fora. Além de fazer a parte logística do transporte em si, né, que vai poder ser pelo modal aéreo ou pelo modal marítimo, a gente precisa também auxiliar esse cliente em toda a parte burocrática, operacional, documental, né? Nós precisamos fazer uma documentação, nós precisamos fazer o desembaraço dessa mercadoria aqui no Brasil, perante a Receita Federal, para que ela esteja apta a entrar no navio ou entrar na aeronave e seguir para o seu destino, né? Então, assim, esse seria o resumo do que é o nosso trabalho, né, enquanto assessoria na parte de exportação. O que a gente precisa, assim, num primeiro momento, que seria a parte inicial de qualquer processo da exportação? É verificar se o cliente, né, o nosso cliente exportador, ele está habilitado no radar junto à Receita Federal, que o radar é o sistema que
operacionaliza, né, todas as operações, né, desculpa a redundância, mas todos os processos de exportação e importação são manuseados dentro do sistema da Receita Federal, e a habilitação no radar é essa habilitação para poder fazer efetivamente os processos acontecerem. Além de estar habilitado no radar, é importante que esse cliente nosso exportador, ele tenha um sistema, a gente não entra no requisito de qualidade do sistema, mas que ele tenha um sistema emissor de nota fiscal, porque a gente precisa fazer uma nota fiscal de exportação que tem algumas características um pouco, né, diferentes da emissão da nota fiscal para o mercado interno. Então, ele precisa ter um sistema e esse sistema geralmente dá o suporte, né, para fazer essas configurações para a parte da emissão da exportação. Então, esses seriam os 2 pontos iniciais que a gente precisa olhar quando a gente está vendendo um serviço, né, ou vendendo o nosso serviço para esse cliente que é exportador. A partir daí, para a gente conseguir desenvolver o processo propriamente falando, a gente vai precisar de algumas informações da própria mercadoria que vai ser exportada, né? Karim, posso tirar uma dúvida? Claro, por favor. Obrigado. Eu tenho uma leve familiaridade com questão de radar, revisão de estimativa, fiz muito, tá? Para diversos clientes. Até bom para a gente se conhecer, né? Eu atuei por muitos anos na minha vida, hoje eu estou em frentes comerciais e executivas, mas a minha formação é em direito, atuei muito como paralegal, tá? Então, o paralegal é um braço dos escritórios de advocacia, resumidamente, o paralegal, né? O advogado vai fazer todo o trabalho de incorporação. Os registros, a parte burocrática fica com o paralegal. Tá? Sim. Então eu atuei muito pouco, meu conhecimento é muito pouquinho perto do de vocês, mas eu tenho um pouquinho de familiaridade. Quando você comentou que para o cliente fazer a importação, ele tem que ter o radar. Eu já ouvi, e até alguns casos, aí é uma dúvida. Eu, como a indústria que você comentou, eu não posso fazer por conta e ordem com o radar de vocês, 3S, sem eu ter o radar? Eu tenho que ter mesmo assim? Aí no caso, tu está falando de importação, né? Isso. Importação, provavelmente vocês vão trabalhar esse assunto quando vocês fizerem o onboarding da trading, né? Isso, é que a gente vai ter ainda Isso, é que esse onboarding de hoje é falando sobre exportação. Exportação, tô com importação na cabeça, desculpa. Mas na importação, de fato acontece dessa forma como tu falou, a gente vai ter, de cabeça eu não lembro da agenda, é por isso que a gente tem agenda, porque na cabeça a gente não lembra, mas vai ter também, aí a gente vai explicar como é que funciona uma operação de importação por ponto e ordem, por encomenda, o que contempla cada processo, aí sim. Ah, tá. Na terça-feira, às 9 da manhã. É que assim, Karen, a gente acha que a gente é rápida, mas o Diego e o Wagner são mais, então eles estão sempre rodando assim, já no... Não, mas não tem problema. Mas é bem interessante a tua pergunta, porque tu tá falando de uma experiência de encaminhar o radar, de fazer revisão de estimativa de limite, né? Isso é toda uma caminhada que o importador percorre, bem pertinente a tua pergunta, mas acho que vai ser importante no contexto lá, quando vocês comentarem sobre a trading, porque vai fazer mais sentido a explicação depois que vai ser dada. Tá? Mas o que eu posso trazer para ti, Diego, é que na exportação é bem mais simples, tá? Porque na exportação tu não tem limite, tu não tem que fazer revisão de estimativa, tu não precisa ter radar limitado, tu não precisa ter radar ilimitado, tu fazendo a habilitação expressa, aquela que demora 5 minutos para fazer, se o teu CNPJ está ativo, tu já está ok para fazer exportação. Inclusive, a gente tem um time que faz isso dentro da nossa estrutura de pós-vendas ali, que as meninas dão todo o suporte para fazer esse tipo de habilitação. Então, se tu te deparar com a situação de um cliente, um potencial cliente, que comente assim, eu não tenho radar, e isso não é problema, né? O CNPJ estando ativo, em 5 minutos a gente faz essa habilitação lá no portal.
É verdade, bem lembrado, porque é sem limite de valores, né? A questão dos Isso. O 50 mil governo dólares quer que tu semestrais exporte muito. é para importação, verdade. Karine, Isso aí. e referente Diga. ao cliente, que você falou que talvez ele não consiga ter um sistema para emitir nota fiscal. A gente tem uma prestação de serviço para isso também? Não, isso é um serviço, não tem como a gente prestar, porque a gente não tem acesso aos dados contábeis dos clientes, né? Sim, Partindo do pressuposto que hoje a DANF é uma digital. realidade já olha, eu diria que 99% dos municípios exigem DANF, pelo menos para mercadoria, né? Para circulação de mercadoria. Então, tem empresas, e aí por que eu trago isso nessa apresentação inicial? Porque a gente pode se deparar com esse tipo de situação. A gente atende muito cliente que está fazendo a primeira operação e o sistema está configurado para o mercado interno. Então, a gente precisa emitir uma nota fiscal de exportação, a gente precisa fazer uma reconfiguraçãozinha, né? Eu não vou ter um beneficiário que tem um CNPJ, né? Eu estou vendendo minha mercadoria para uma empresa que fica no exterior. E aí, às vezes, a gente, né, se depara ali no dia a dia com esse tipo de situação. Então, por isso que é legal a gente já elencar isso como um ponto inicial para a gente verificar esse tipo de configuração, que depois, lá na hora de emitir a nota, vai ser super urgente, a gente vai ter que estar com tudo isso pronto. Mas vocês, quanto MJP, não tem também essa solução? Eu imagino que tenham também essa solução para o cliente, né? Sim, eu estava esperando a Karen falar. Realmente nós já temos, tá? Então nós possuímos o Smart Notas, inclusive. Aí vocês fazem o upsell do upsell. Exato. Vira um canal de aquisição da IBM. Exato. Então a gente consegue otimizar na questão de nota fiscal, com os detalhes que uma exportação exige. Se for necessário, tem um time de desenvolvimento que são da MJP para fazer as parametrizações. Ótimo, perfeito. E é relevante esse tema, porque depois, realmente, quando a gente estiver lá no meio da operação, né, e for o momento de emitir a nota fiscal, isso já vai ter que estar todo parametrizado e tudo, né, previamente verificado para não atrasar o transcurso ali do processo depois lá na parte operacional, né? Sim. Perfeito. Bom, então, seguindo, estávamos falando sobre a questão dos dados da mercadoria, né, para a gente poder trabalhar a parte da documentação. A gente criou um formuláriozinho padrão, que depois isso também vai ser trabalhado, mas em linhas gerais, assim, o que a gente precisa para fazer a emissão de documentos na exportação? Documentos básicos na exportação são invoice e packing list, né? Existe um documento que é prévio à emissão desses dois, que se chama proforma, que é como se fosse um pedido, né? Fazendo uma analogia com o mercado interno. Eu sou uma fábrica de bolsas e eu recebo um contato do exterior de uma empresa que quer comprar as minhas bolsas. Então, ela vai dizer, eu quero 10 bolsas desse modelo, 15 daquele outro, esse aqui eu quero da cor preta e mais 5 da cor branca. Então, ele vai discriminando o que seria um pedido, né, desse material. E aí, na proforma, a gente coloca como se fosse a documentação oficial desse pedido, né? Colocando lá o que são os itens que são pretendidos, né, da operação, variações técnicas, se tiver cor, espessura, depende muito do produto, né? O valor, né? E como, para quem que eu estou fazendo esse pedido, então os dados da empresa lá no exterior, e como é que eu como exportador, quero receber o pagamento dessa mercadoria, né? Muitas situações que a gente vê no dia a dia de empresas que estão fazendo as primeiras exportações, é precisar do auxílio para fazer a composição de preço de venda, né, para exportação, porque o preço de venda do produto para exportação ele é diferente do preço de venda para o mercado interno.
na exportação, tu desonera todos os tributos que tu teria numa venda de mercado interno, e aí você, sendo da área contábil, também tem bastante propriedade aí no assunto, né? Se desonera a carga tributária nacional. E, claro, sim, se agrega no valor do produto, se já não está diluído dentro do custo unitário dele, é o custo de produção, de mão de obra, de custo fixo, né? E aí, a partir daí, a gente precisa montar o que seria a estruturação de qual incoterm vai ser usado nessa operação, né? Porque o que é o incoterm? O incoterm diz de forma visual quem fica responsável por quê e quem paga por quê, por qual etapa do processo, né, dentro de uma operação de comércio exterior. Isso vale para IMPO e vale para Expo também. Então, assim, os incoterms, eles são padrões internacionais de negociação. Então, o que é um FOB no Brasil, ele é um FOB nos Estados Unidos, ele é um FOB na China, todo mundo tem o mesmo entendimento do que significa o FOB, assim como todos os outros incoterms. Então, quando eu vou determinar isso, eu preciso fazer a composição de eu estou fazendo uma exportação FOB. O que entra dentro desse custo para eu dizer que o meu preço FOB é $10, né? O preço do produto, o preço das despesas logísticas até chegar no porto, que FOB remete ao embarque marítimo, né? E aí nós ajudamos, dentro dessa estrutura que nós temos, a fazer toda essa composição da precificação do produto para conversão para moeda estrangeira e também o entendimento do que eu quero colocar dentro desse produto. Eu quero só produzir e deixar disponível na minha fábrica, a partir daí todos os custos e responsabilidades são de quem está comprando. Bom, existe o Incoterm para isso, é o Xworks. Eu quero agregar, eu quero contratar o frete rodoviário, eu quero contratar o desembaraço, eu quero contratar o frete internacional. Existem outros Incoterms para isso, e a gente vai somando esse preço dentro da composição do preço de venda da exportação. Certo. Dúvidas, perguntas até aqui? Já tiveram contato com Incoterms ou não? Esse não. Eu também. Não, é um tema bem interessante e bem relevante dentro do entendimento, assim, né, de como funciona as operações de Comex, né? Mas aí, assim, a gente ajuda o cliente a fazer essa composição, né? Minha bolsa custa R$100, quanto que ela vai custar para exportação? A gente ajuda nessa composição de entendimento e de estrutura de preço para exportação. E a partir daí, a gente então consegue montar essa proforma. E aí essa proforma é que é enviada para o possível comprador lá fora, no caso aí hipotético que eu usei os Estados Unidos, né? Se o importador olhar o documento e concordar, é isso aqui mesmo, são essas quantidades, o preço está ok, ele vai assinar essa proforma, ele vai devolver essa proforma por e-mail dando o aceite, e aí a empresa aqui no Brasil vai começar a produção desse produto, né, para atender a esse pedido. Quando esse pedido estiver pronto, a gente vai emitir a invoice e o packing list. A invoice, ela é praticamente um espelho da proforma, ela é a confirmação daquele pedido, né? Agora já com dados finais, peso líquido, peso bruto, quantidade de volumes, né? E o packing list, ele é um documento que é feito para a gente detalhar como que as mercadorias foram embaladas dentro de cada unidade manuseável, que a gente chama, né? Eu tenho, nesse pedido, 3 caixas. Então, eu tenho que numerar as caixas, eu tenho que colocar a caixa 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3, e eu tenho que dizer neste packing list o que tem dentro de cada caixa, sem que seja necessário abrir, caso o processo caia numa verificação da Receita. O fiscal quer olhar o documento e quer saber, bom, nessa caixa número 1 eu tenho 10 bolsas pretas, 10 bolsas brancas e 10 bolsas de mão, por exemplo.
E assim sucessivamente com todos os volumes. Então, a função do packing list é essa, é descrever o que tem em cada volume manuseável. Tu pode ter outros volumes dentro, né? Mas os volumes que são manuseáveis, descrever no documento o que tem dentro de cada uma desses volumes. A partir eu tenho daí, uma dúvida, rapidamente diga. aqui, porque na reunião anterior a gente falou, ou foi a primeira, inclusive, a gente conversou com o Nilson, né? A questão da DI, tudo certinho. Não é a mesma descrição do produto lá do NCM e tal, tudo certinho, que eu tenho que indicar na ADI. Essa descrição é o que eu tenho dentro daquele volume, daquela caixa que vai para o container. Então, eu tenho 50 iPhones, é isso. Eu não peguei direito essa parte. É necessário a gente fazer sempre, quando a gente está falando de exportação, a gente está fazendo o raciocínio inverso da importação, né? Lá nos Estados é onde Unidos, eu tô me bananando todo. Né? É normal, é normal. Lá nos Estados Unidos, alguém vai ter que fazer uma DI, tá? Vamos pensar assim. É lá dos Estados tá? Unidos que vai fazer, tá? Pô, olha aí. Então, tu estás exportando, eles estão importando. Vou ficar quieto, hein? Tu estás aqui, não, perfeito. Tu estás aqui agora no papel de emitir o documento que alguém vai usar para fazer a DI lá no exterior, né? Então, assim, tá perfeita a tua colocação. Só a gente tem que ir transitando nessa diferença, né? Sim. A gente está informando o cliente lá nos Estados Unidos vai receber o produto, ele vai ter que declarar para a aduana dele, né? E ele não está vendo nada. Então, ele é a mesma coisa como o Nilson deve ter explicado aqui. Eu não vejo o produto, eu não tenho contato com o produto, eu só vejo os documentos, né? E os documentos têm que estar emitidos certos para que estejam realmente fiéis com o que está fisicamente lá nos volumes, né? Show. Obrigado e desculpa aí de novo. Capaz. Já tirei essa É dúvida isso aí. já, né? Agora... É um super desafio a gente ficar trocando esses entendimentos à medida que vocês vão ter contato com todos os serviços, né? Bem normal, tudo certo. Então, a gente vai fazer, sim, uma descrição dessa mercadoria em português e em inglês, né? Nós, como assessoria, podemos ajudar o exportador, o nosso cliente, a montar essa descrição, mas nós também não entendemos do produto, né? Vamos que a gente esteja falando, então, de exportar bolsa, que é o exemplo aqui que eu usei. O cliente o cliente é que tem o know-how do produto que ele produz, né? Partimos desse pressuposto. A gente ajuda ele a classificar o produto se ele precisa, se ele não sabe a NCM, né? Porque a gente vai ter que mencionar a NCM na nota fiscal, que é o documento que vai servir de base ali para o processo aduaneiro. Então, a gente auxilia ele se ele precisa nesse enquadramento e nós temos que descrever a mercadoria de forma completa, assim como na DI, a gente precisa descrever isso na nota fiscal e na DUI, que é o contrário da DI, é a DUE, né, a Declaração Única de Exportação, porque a Receita nos pede que a gente faça a descrição em português completa do produto, né? Então, nós precisamos também dessa etapa na exportação. A gente vai atribuir lá na invoice também o valor unitário da mercadoria. Eu preciso dizer que preço que tem em cada uma das unidades, porque a bolsa preta pode custar mais do que a bolsa branca, isso é muito particular de cada produto, né? A gente vai, então, informar os pesos, como eu comentei, o peso bruto e o peso líquido, a quantidade de volumes físicos, sempre pensando que são os volumes que eu estou manuseando, né? Eu posso ter várias caixinhas dentro de uma caixa maior, então sempre a caixa que está sendo movimentada é que conta como volumes a ser manuseado, né? E que tipo de volume é esse, né? Eu estou embalando essas bolsas numa caixa de papelão, eu estou mandando em bags, assim, existe uma infinidade de tipos de embalagem de acordo com cada produto que está sendo exportado. Então, a gente também precisa receber do cliente essa informação. E o tamanho das embalagens é uma coisa muito importante para a parte do frete, né?
sempre a gente vai precisar trabalhar com as dimensões dos volumes, né? O comprimento, a largura e a altura, porque isso interfere tanto na precificação do frete aqui no Brasil, né? Para fazer essa mercadoria chegar no porto ou no aeroporto, quanto para o cliente lá no destino também, para o importador lá dos Estados Unidos. Ele vai ter que contratar também um frete, um transporte dessa mercadoria lá do porto ou do aeroporto de chegada até a empresa dele. Então, esses dados também têm que constar sempre na documentação. Certo. E principalmente, muito importante também a gente sempre ter os dados completos do importador, né? Quem é a empresa que está fazendo essa compra lá nos Estados Unidos. Então, o nome completo da empresa, o tax ID, que é como se fosse o nosso CNPJ aqui, né? Cada país chama de um jeito, alguns é NIF, alguns é CUIT, então depende muito da legislação de cada país, mas tudo quer dizer que é um número que identifica a empresa, né? Isso a gente tem que colocar nos documentos também, assim como o endereço, o nome da pessoa de contato é muito importante, porque às vezes as empresas são muito grandes, né? Já fiz exportações para 3M lá nos Estados Unidos, por exemplo, e são muitas pessoas. Então, se tu não tem a pessoa de contato que está negociando aquele pedido, por vezes ocorre algum tipo de, enfim, transtorno ou atraso em alguma etapa do processo lá no destino que vai precisar da empresa para fazer a parte da importação, né? Então, esse tipo de informação, telefone, endereço de e-mail, pessoa de contato é bastante importante nesse contexto. Já comentei, então, sobre a questão dos Incoterms, né, que a gente ajuda daí o cliente a definir dentro da precificação do processo de exportação. Por vezes acontece a necessidade, tem alguns tipos de produtos, e isso vai depender muito da característica também, mas eu achei importante trazer como uma situação que pode ocorrer, é a questão de ser necessário firmar algum tipo de contrato entre as partes, tá? Existe alguns produtos que são similares a marcas que são muito conhecidas, então isso é uma situação bem específica de produtos que são mais voltados assim para a área tecnológica. Então, se você se depararem com alguma situação como essa, é usual, né? E é normal que aconteça o estabelecimento de um contrato de compra e venda de produtos para cumprimento de prazos e tudo mais. Sim. Falando aqui também sobre a questão dos termos de pagamento, que são muito importantes, né? Assim como quando tu vai fazer uma compra de importação, quando o nosso cliente for fazer uma venda, ele precisa estabelecer como é que ele quer receber o pagamento desse tipo de produto, né? E aí a pergunta que a gente recebe bastante assim, mas o que vocês indicam? E aí vem a seguinte questão. Depende muito da relação comercial que está estabelecida ali, né? Se a gente está falando de um primeiro contato com uma empresa que, assim, a pessoa não conhece a pessoa, não tem nenhum relacionamento pessoal ou comercial com aquele comprador, a gente sempre sugere, né, que seja feito um adiantamento. Isso, pelo menos para te cobrir o custo da produção, né? Assim, 50% antecipado para eu começar a produzir o pedido, e aí os 50% antes do embarque, ou daí isso a gente pode, né, flexibilizar dependendo também do mercado, né? Isso é uma prática comum, Karine? Sim, o cliente ele vai receber isso numa boa porque ele já está acostumado que é uma prática comum. Principalmente se ele compra da China também, né? Os chineses nos ensinaram a trabalhar nesse molde e isso é tipo assim um caminho sem volta, né? Na minha humilde opinião. Acho que é tipo para importação e para exportação também, né?
Exato. Na China, tu não compra nada, quer dizer, tu não tira nenhuma mercadoria de lá, assim, exceto raríssimas exceções, sem que o pedido esteja 100% pago, né? Tu precisa fazer o lance de 30% ou 50% do pedido para eles começarem a produzir. Quando o pedido está pronto, tu tem que mandar o restante do dinheiro antes da carga sair da China, né? Então, assim, o ideal seria a gente conseguir replicar esse modelo aqui para as nossas vendas também, né? Mas o brasileiro ele tende a flexibilizar um pouquinho e aí realmente depende muito do relacionamento comercial, né? Quando realmente é uma primeira operação com uma empresa que não se conhece, que não tem histórico, ou daqui a pouco tu vai ver na internet, assim, não é um grande importador, ele não tem nome no mercado, né? Assim, tu tem que olhar com uma certa cautela, a gente sempre recomenda isso. Então, Faz sentido. melhor pedir os 50% antecipado, que vai pelo menos cobrir os teus custos de produção, né? E aí o saldo pedir, ou quando o pedido estiver pronto, esse seria o ideal, né? Mas nem todos aceitam, porque o pessoal lá de fora já sabe que o Brasil tem uma cultura de flexibilizar um pouco mais. E então, assim, pode ser o saldo quando a mercadoria chegar lá no destino, ou 30 dias depois do embarque, ou 60 dias depois do embarque. Isso tudo vai depender muito da negociação entre as partes ali, né? Até mesmo na parte do contrato que você falou, que é muito importante também. Exato, exato, isso aí. E aí, um outro detalhe importante que a gente vai precisar colocar na documentação, na proforma e na invoice depois também, são os dados bancários, né? Que é o canal bancário que a gente chama, para recebimento de remessas internacionais. Isso é um outro ponto que a gente até poderia ter elencado lá no início também, que é importante quando a gente estiver falando com uma empresa que nunca exportou, né? Ela precisa verificar com o banco dela quais procedimentos ela precisa fazer para que ela tenha uma conta apta a receber um pagamento de remessa internacional. Porque o pessoal também faz essa confusão, né? Ah, mas eu tenho conta do meu CNPJ no Bradesco há, sei lá, quantos anos, né? Ou eu abri a conta quando eu abri a empresa, ano passado, tá tudo certo com a conta. Sim, com a conta, sim, mas existe uma parte adicional que precisa ser feita quando uma empresa vai receber um pagamento do exterior, né? Então, esse procedimento precisa ser feito pelo nosso cliente, junto ao banco que ele tem relacionamento, né? E aí o banco vai dar para ele o escopo do que ele tem que botar no documento. Porque existe um banco, existe o banco beneficiário, que, por exemplo, nesse caso que eu comentei, seria o Bradesco, mas o Bradesco trabalha com um banco que é parceiro dele nos recebimentos, por exemplo, em dólar, né? Trabalha lá com, sei lá, BNP Paribas, por exemplo, pode ser, ou qualquer outro banco internacional que faça a representação, receba em dólar e aí nessa parceria o dinheiro vai chegar aqui no Brasil por esse canal bancário que a gente chama. Então, esse procedimento o cliente precisa ver com o banco dele e pedir para o banco dele, então, assim, me confirma todos os dados que eu tenho que botar na minha invoice para que o dinheiro, então, chegue aqui na minha conta para que eu possa fazer o fechamento de câmbio. E aí tem ali informações de SWIFT, né, que são os dados ali de pagamento internacional que o banco vai fornecer para que a gente consiga colocar isso na documentação e aí o valor em dólar chegue aqui na conta do cliente para que ele possa fazer o fechamento de câmbio, que é a conversão para reais, né? Alguma dúvida? Estou indo muito rápido. Não, Me tá deem o indo bem. feedback. Não, tá indo bem. É que, bom, pro Wagner ele já está mais familiarizado. Eu tenho 0,01% de conhecimento, como eu comentei lá no começo. Eu achei que eu ia me dar melhor. Mas Eu por achei. que tu tá avaliando que tu não tá te dando bem? É que é muita coisa para assimilar, né? E depois, Sim. à medida que as coisas forem acontecendo no dia a dia, Vai ser na prática. agora tu tá
Exato, exato. Agora tu tá tendo contato com as informações e depois lá no dia a dia tu vai lembrar que a gente conversou sobre isso e aí tu vai ver a aplicação. Sim. E aí, né, e também, né, contem com a gente aí para dar o suporte naquilo que vocês precisarem, bem tranquilo. E acontece bastante desses clientes não ter banco, assim, para poder fazer esse tipo de Acontece. movimentação? Sim, Isso aí não acontece. seria para abrir um leque para a gente pensar em alguma coisa, né? É que Tipo, assim, oferecer algum serviço? é que daí, assim, esse serviço, na verdade, ele é bancário, né? É só um É. cuidado que o cliente precisa ter no sentido de fazer porque o banco, ele Não não poderia tem ter um terceiro para não, fazer isso? porque assim, o banco ele não tem como o banco saber que aquela empresa que está abrindo uma conta PJ vai fazer uma operação de exportação e importação, né? Eu até sei de bancos que questionam isso quando a empresa vai abrir a conta. Mas às vezes quando tu está abrindo a empresa, tu nem tem esse objetivo, né? Tipo assim, tu Pensamento. tá ali constituindo o CNPJ, tu tá ali na fase inicial, tu não vai pensar já em abrir conta para fazer a operação de importação e exportação. Isso geralmente vem depois. Então, é só um cuidadinho que tem que ter para fazer essa configuração e é uma papelada até que o próprio banco tem que prestar contas para o Banco Central, das empresas que fazem esse tipo de operação internacional. Então, é uma burocracia ali que o próprio banco tem que fazer, mas aí o cliente tem que avisar, né? Olha, eu vou passar a operar com exportação e importação, preciso que tu veja aí o que precisa fazer para deixar a minha conta pronta para poder receber os pagamentos, né? Nós temos a parceria, mas faz sentido com o que o Wagner falou para o nosso lado aqui, tá? Porque nós temos a parceria com o Banco Cora e a gente tem contato direto lá dentro e eu vou bater um papo com eles, né? Tipo, ó, a gente vai trazer uma galera aí, eu tenho que ter uma conta pronta para essa operação, né? Quais as condições de vocês para eu já fazer um pacotão, né? A Eu conta não tem sei que ser a se conta do exportador, tá? A menos que tu vai indicar esse banco, e eu não sei se esse banco está habilitado para não operar sei com se banco câmbio. digital, É. banco digital, eu não sei também. Ah, Alguns bancos digitais, sim, tá? O C6, pelo que eu sei, tá, por exemplo, no Nubank não estava até então. Então, não são todos os bancos digitais que têm a autorização do Banco Central para operar com câmbio. E sempre a pergunta que eu tenho que fazer para eles é: vocês têm autorização do Banco Central para operar com câmbio? É essa a pergunta. Vocês já fizeram, vocês já Exportação. avisaram o banco de vocês que vocês vão operar com exportação? Essa é a pergunta. Porque aí ele vai te dizer, não, nem sabia que eu tinha que ver alguma coisa sobre isso. Aí tu vai dizer, não, tem que ver com o teu banco, o banco que tu quer usar para receber os valores, né? Sendo um banco que tem autorização para operar com câmbio, que são os bancos tradicionais, né? Bradesco, Itaú, a Caixa, Banco do Brasil. E alguns bancos digitais. Aí tem que ver, por exemplo, se trabalha com o Nubank, até onde eu acompanhei, o Nubank não tinha essa autorização ainda, então não pode ser. Então vai ter que abrir uma conta PJ, né, no CNPJ do exportador, para poder operar com câmbio dentro de uma instituição que tenha essa autorização. Certo? Seguindo, Certo. então. Sim. Uma outra questão que é bastante importante a gente saber do nosso cliente numa fase inicial é se ele produz esse produto que ele vai vender, que ele vai importar, ou se ele adquire esse produto em mercado interno para revenda, né? Isso é importante depois para a gente estabelecer a CFOP da nota fiscal de exportação. Porque se o cliente, nosso cliente exportador, ele é indústria e ele produz, é uma determinada CFOP que a gente usa. Se ele está comprando essa mercadoria no mercado interno e vai exportar, ele também tem alguns benefícios tributários ali, então a CFOP vai ser outra, né? Então, isso é uma pergunta que a gente também geralmente faz ali no início do processo, até a gente conhecer a empresa, e aí
geralmente no primeiro processo, né? Depois a gente já deixa isso estabelecido, porque vai conhecendo, vai sabendo, essa empresa aqui, ela fabrica as bolsas, então eu não vou perguntar isso no segundo, no terceiro processo, né? À medida que a gente vai conhecendo as operações do cliente. Nossos prazos, então, em relação a SLA para emissão de documentos. Considerando que a gente tenha todas as informações essas que a gente precisa para compor a documentação, nós trabalhamos sempre com a SLA do turno seguinte ao recebimento, né? Ou na exportação a gente precisa ter uma certa flexibilidade nesse sentido, porque tem casos que eu vou precisar fazer no mesmo turno, né? E tem casos que a mercadoria vai ficar pronta na semana que vem. Então, não tem sentido eu fazer no mesmo turno ou no turno seguinte, até porque ainda podem haver trocas, né? Até que a mercadoria fique efetivamente pronta, pode trocar peso, pode trocar embalagem, pode trocar uma série de informações. Então, a gente trabalha, né, com a configuração de SLA, a partir de ter todos os dados finais para a emissão dos documentos, considerar como o nosso prazo de entrega da documentação o turno seguinte ao recebimento, o turno útil seguinte, né, ao recebimento de acordo com a demanda, se tiver alguma situação especial. Deixa eu ver aqui, o que mais? Não comentei com vocês sobre a questão do certificado de origem, que é muito importante quando a gente fala de exportações aqui para o Mercosul, né? Nós temos o acordo do Mercosul e ao exportar uma mercadoria brasileira, né, ou que pelo menos tenha 60% de insumos brasileiros, nós podemos emitir o certificado de origem, que dá o benefício para o importador não recolher imposto de importação no país de destino, né? Então, assim, se a gente tem um potencial cliente que vai exportar para o Paraguai, para o Uruguai, para a Argentina, é provável que esse cliente lá já esteja considerando que a mercadoria é brasileira, né? E é muito legal linkar com isso que a gente estava falando ali antes sobre a questão da gente saber se o exportador aqui está produzindo o produto ou se ele está comprando para revender. Por quê? Se ele não produz o produto, ele não tem como declarar a origem brasileira, né? Vamos que a gente tenha um possível cliente que importe as bolsas da China, por exemplo, né? E ele vai vender para um cliente dele aqui no Paraguai. Nós não vamos conseguir fazer certificado de origem para esse produto, porque ele não é brasileiro, ele é chinês. Então, o importador lá vai precisar saber que essa mercadoria não é brasileira, porque ele vai ter que pagar tributos, o imposto de importação. O fato da mercadoria estar vindo do Brasil não significa que ela tenha origem brasileira, né? Isso é bem interessante da gente olhar nesses primeiros clientes, até a gente conhecer como é que é como é que é a composição da empresa, se ela é indústria ou se ela compra para revender, ou se é um pouco de cada coisa, depende do produto. É bem importante que a gente consiga fazer esse diagnóstico das operações para ter essa ideia e poder, né, melhor orientar o cliente nesse sentido. Eu ia perguntar aqui, mas você já respondeu, para aquele que compra para revender. Uhum. Tá, então... Tem que saber, assim, né? Tem que saber. Se é uma indústria brasileira, tipo, estou fabricando aqui, é meu produto bruto, ou se eu estou pegando de fora, fracionado, né? Eu pego uma peça que eu vou combinar com a minha aqui, faço o produto e passo. Isso tem que indicar também. Tem que indicar, e aí, assim, a regra é sempre 60-40.
Se tiver no mínimo 60% de insumo ou de mão de obra, que tu consiga colocar isso na declaração bem desenhado, bem escrito, se a gente conseguir comprovar 60% do produto acabado com mão de obra em insumo brasileiro, ele passa a ser brasileiro. Então, tu tem um limite de 40% do produto para ou comprar no mercado interno, porque ele vai ser brasileiro igual, a gente só vai ter que saber depois a origem dele certinho, ou para trazer de fora alguma parte, algum insumo, alguma até embalagem, né? A gente já viu assim, o pessoal importa embalagem porque é mais bonita, né? Produto de valor agregado, às vezes acontece isso. E aí importa a embalagem e o produto é produzido aqui. Então, ele é um produto brasileiro porque a embalagem representa 10% do produto final, né? Então, isso é bem tranquilo e é bem possível. A gente só precisa saber, né, qual é a configuração do negócio do nosso cliente para poder dar a assessoria certinho para ele. Se eu não sei que ele importa da China, eu vou tentar colocar esse produto como produto brasileiro e aí isso não vai estar correto, não vai passar, né? Agora eu tenho uma dúvida, não sei se é no nosso assunto de agora ou se vamos falar depois, em questão de alçada. Essa análise que você comentou do produto, se é nacional ou não, os percentuais ali, nós ou vocês? Nós? Desculpa que cortou um pouquinho. Vai ser o Wagner, vai ser a MJP que vai fazer toda a análise deste produto ou vocês vão colocar a mão nisso? Nós vamos precisar receber informação para tratar e aí dar o encaminhamento, né? Então, nós vamos questionar vocês ou o cliente, enfim, como ficar definido esse fluxo para que a gente consiga saber se a gente, naquele processo, vai emitir o certificado de origem ou não. Tá bom. Sempre dentro do processo, é que a gente ainda vai ter o treinamento da plataforma, né? Vocês vão abrir a demanda na plataforma, o account da Upsell, isso vai ficar mais fácil depois, né? Para vocês visualizarem isso no sistema. Vocês vão abrir a demanda no formulário, o account da Upsell recebe, valida, então ele, a hora que receber essa documentação, ele já vai fazer a ponte. Por exemplo, no caso da Karen. Karen, isso falta, não falta, o que que tem? Aí volta Diego, tem isso, manda esse documento e tal, já alinha. Então, assim, aí já vai para a Karen com tudo certo. Já vai, é a quatro já vai mãos mesmo, como você já comentou. A 4 mãos. Isso aí. Então, assim, o account da Upsell vai ser esse ponto esclarecedor com vocês. Se por acaso, na hora de abrir a demanda, ele recebe na hora, né? Então, se ele vê que, tu vai sinalizar ali que teve dúvida com qualquer coisa, ele já vai te auxiliar nesse ponto. Larissa, mas o fulano lá, fulana, Beltrano, José, o João, meu cliente está com dúvida em tal etapa, preciso desse documento, mas ele não tem. Como é que funciona? Esse account já vai solucionar tudo nesse momento de abrir a demanda, entende? Para a estimativa. Então, cai para a Karen já executar, já tocar o processo. Tá bom. Obrigado. Perfeito. Então, temos que falar da parte dos custos, né? Como é que funciona essa dinâmica dos custos da exportação. A gente pode dividir os custos na exportação em 3 grupos, né? Falando assim de uma forma que fique mais didática. Um dos grupos são os custos logísticos, né? Que envolvem a mercadoria aqui no Brasil, por exemplo. Todos os custos que eu vou ter para tirar essa mercadoria da fábrica desse cliente de bolsas e levar até um ponto de fronteira, que pode ser porto, aeroporto ou fronteira, se for um rodoviário internacional. Eu vou ter o custo do frete internacional, que também vai depender de qual modal que eu vou embarcar, aéreo, marítimo, rodoviário. E eu vou ter o custo dos serviços, né? Que seria a parte do serviço que envolve a confecção desses documentos, a assessoria que a gente dá, e a parte do desembaraço aduaneiro também. A parte da logística nacional e do frete internacional vai depender do Incoterm que ficar definido para aquela operação.
E aí, por isso que o Incoterm é peça-chave quando a gente fala de exportação ou importação, porque tudo vai partir dele. Então, ele tem que ser uma definição inicial, né? Eu quero vender e não quero, eu quero vender, deixar pronto aqui na minha fábrica, e o meu cliente é responsável por todos os custos até a mercadoria chegar lá fora. Seria o mais fácil, mas o que te agrega menos valor, né? Porque eu penso, o cara lá dos Estados Unidos, a empresa lá dos Estados Unidos tem que contratar uma empresa aqui no Brasil para fazer isso. E aí, assim, que tipo de nível de confiança desse serviço vai se ter, né? Vai prestar um bom transporte, não vai danificar a mercadoria. É uma série de coisas que a gente tem que olhar quando a gente auxilia o cliente a definir o Incoterm. Então, a gente sempre indica que a exportação seja determinada pelo o Incoterm do grupo C, que seria CPT, CFR ou CIF, né, dependendo com a inclusão do seguro. Por quê? Porque aí a empresa aqui no Brasil vai produzir, vai embalar. Nós, enquanto assessoria, vamos fazer toda a parte da logística até chegar no porto, aeroporto, fronteira. Nós vamos fazer o desembaraço aduaneiro, prestando toda essa assessoria para a confecção dos documentos, para ajudar a emitir a nota fiscal de exportação, para fazer toda essa parte aduaneira lá no porto, né? Daí, então, nós estamos dentro desse pacote de serviços que os Incoterms do grupo C, né, possibilitam, e nós vamos fazer a contratação do frete internacional até essa carga chegar nos Estados Unidos. Nós vamos ter gestão sobre todas essas etapas e sobre todas sobre todo o manuseio dessa mercadoria, né? E sobre toda a relação com a Receita Federal, com a companhia aérea, com a companhia marítima. Então, nós sempre indicamos e creio que seja um caminho bastante importante que a gente siga também nessa configuração pela Upsell, de vender ou de encaminhar a venda dessa forma. O que acontece? A precificação sempre vai depender do volume de produtos que estão sendo embarcados, né? Que são aquelas informações iniciais que vocês vão trazer para a gente no formulário. A gente vai fazer a cotação desse frete, dessas despesas, e a gente vai agrupar os custos dentro de uma estrutura de cálculo que vocês possam ver a previsão dos custos, né? Com base nos dados da mercadoria que a gente receber. Essa gestão é muito importante, porque nós vamos saber quem é a transportadora que vai coletar a mercadoria, nós vamos fazer todo o agendamento para entregar essa mercadoria no porto, no aeroporto, nós vamos fazer a documentação, nós vamos estar em contato com a Receita para fazer a liberação dessa carga. Então, toda essa gestão, né, da cadeia até a mercadoria efetivamente sair do Brasil vai ser feita por nós, com a nossa assessoria, com o nosso acompanhamento. Dentro dessa dinâmica, acho que é importante comentar também com vocês a questão do desembaraço, porque a gente sempre ouve, provavelmente vocês já ouviram ou vão ouvir em algum momento, que fazer exportação é super fácil e fazer importação é difícil. De fato, fazer exportação, quando a gente compara com a importação, tem uma certa flexibilização, né? À medida que tu só leva multa se tu descrever o produto de forma incorreta. São poucas as previsões legais para tu levar uma multa na exportação, bem diferente da importação, mas elas existem, né? Então, se realmente tu estiver bem assessorado com uma empresa que entende, que tem know-how, que consegue executar o processo em todas as suas, né, todas as suas etapas, desde a confecção de documentos até a liberação da carga na Receita e o embarque dela para o exterior, de fato ela vai ser mais simples, né? E essa percepção de velocidade ela é muito importante, porque aqui nós estamos para fazer as coisas acontecerem no menor tempo possível, desde que, claro, né, a gente consiga estabelecer esses pontos iniciais que são importantes para a gente realmente fazer o processo acontecer, né?
alguma dúvida, alguma questão que acabei... Eu vi que a gente tem 5 minutos. Existe uma tabela dos Incoterms? Existe. Incoterms versão 2020. A gente até pode mandar esse material, ele é da Câmara de Comércio Internacional. Ele está todo em inglês, mas acho que... e tem vários materiais também aqui na internet, na rede, disponíveis, traduzidos, inclusive com fotinhos, né? Assim, tipo, o FOB vai até aqui, até ao costado do navio. Então, o visual fica muito bom para a gente trabalhar essa percepção de qual a diferença entre um e o outro, até onde vai a responsabilidade quando eu faço um CPT, um CIF, é bem legal, bem tranquilo. Para também falar para o Diogo e para o Wagner, além desses materiais irem, né, lá para a universidade, vocês também vão ter, da mesma forma que terão sobre NCMs, também terão sobre Incoterms, com um dos nossos analistas, falando, esclarecendo para vocês.